entrando no ar o programa Talk Show comigo, Tamaki. Terá sempre uma entrevista bem bacana com os artistas da cidade. Esse programa é exibido às terças-feiras pela manhã, com reprise às quartas ao meio-dia, pelos aplicativos TVI Play e Assist TV e no Play Store também. Vocês também poderão assistir nossas programações em todas as plataformas digitais e no site www.itaipuaçu.com.br. TVI, primeiro canal de Itaipuaçu, 24 horas no ar. E vocês que gostam de curtir uma boa música, Rádio Pix Web. Agradecemos a todos vocês que nos acompanham, vocês que estão começando hoje, não esqueçam de se inscrever e curtir para receber nossas matérias. Nosso programa tem um patrocínio da Westlink, tecnologia 100% fibra ótica, nos telefones 0800 718 7875 ou 21 39 52 52 73. E você que é empresário, quer divulgar suas marcas aqui, pode ligar para cá nos telefones 99314 4124 ou 21 99412 8519 e falar com o Beto. E é isso aí, gente. Envolvido com o carnaval desde a outra vida, iniciou, fundou e hoje é fundador de profissionais para o carnaval da cidade de Maricá. Converso hoje com Valdo Lima. Obrigado aí, você ter aceito o convite aí, tá aí com a gente. É uma honra porque esse estúdio, né, ele tem essa vibração de Roberto e de Vera, né? Uhum. E a gente que está aqui há décadas nessa cidade sabe sobre a importância dessa construção desse casal. E a contribuição que ele dá para a gente, artista, fazedor de cultura da cidade. Mandar um beijo para a nossa cidade, né? Que axé seja vibração ancestral, que os cocares nos abençoe, que possamos trazer nossos améns, namastês e nossas aleluias, né? Que Allah nos abençoe e que a fonte da criação desça sobre todos nós. Perfeito. Vai ser sempre uma honra estar aqui. Obrigado pela presença aí mais uma vez, uma honra nossa aí. E essa história aí do carnaval, como é que tudo começou, da onde começou, com qual idade começou? Rapaz, na verdade, desde criança. Uhum. Né? Lá no Parque União, na favela do Parque União, Complexo da Maré, meu apelido, eu era bem magrinho, né? Mosquitinho elétrico. Tem gente que diz que eu continuo mosquito elétrico até hoje. E a gente... falando de qual idade? Rapaz, eu nasci lá. Nasceu. Eu nasci no Parque União. E tudo acontecia, a cultura popular e a cultura afro nas comunidades sempre foram pulsantes. Pulsantes. Isso é fato. Então, como o nosso quintal era a rua, nós brincávamos na rua e tudo acontecia na rua. Uhum. Para você ver, eu fui alfabetizado aos 5 anos por um casal de capoeiristas. Eles ensinavam a gente a arte e a gente aprendia a ler, a pintar, a tomar suco, sabe? Os baldões, nem sempre gelado. Uhum. Eram poucas geladeiras e televisores nas casas. E tudo passava à nossa frente. As folias de reis, as quadrilhas juninas, né? Várias ruas. Isso era bom, cara. Uma igreja, a nossa igreja católica, na Padre Piero, a igreja de Nossa Senhora da Paz, o terreiro da Dona Esmeralda, onde eu fui criado, né? Passei parte da minha infância, porque meus pais eram desse terreiro, que tocava na Govodum, que é candomblé, e umbanda também. Então tudo estava ao nosso alcance. Abri o portão de casa, a cultura passava. Uhum. Porque a cada pessoa que passa, a cultura também se passa na nossa frente. Eu falo que a cultura ela é um monumento, tanto individual como coletivo. Mas a gente comia isso na porta de casa, né? Como você está falando. Eu lembro disso porque eu morava em Niterói, ali na Souza Soares. E os carros alegóricos, às vezes ali da viradora e tudo mais, encostavam. E a gente era moleque que subia nos carros para brincar. Então a gente estava vivendo isso, né? O dia a dia. Então tudo começa assim, com os blocos, né? Os mutirões já aconteciam, ou para fazer novas palafitas dentro do mangue, porque o Parque União ele foi um loteamento, com uma característica mais nordestina. Outros foram chegando e foram construindo nas palafitas, que com o tempo o mangue também foi sendo aterrado, novas construções de alvenarias aconteceram, mas novos palafitas também surgiram. Então tudo acontecia entre a gente, e não havia diferença porque era justamente na arte e na cultura que tudo se convergia. Então, a partir daí que tinha os mutirões, como eu estava te falando, batia selagem. Então, a gente queria participar. No final, aquelas latas, eles abriam as latas,
pegava a embalagem do cimento, molhavam e faziam instrumentos pra gente. Ah, perfeito, perfeito. Faziam instrumentos pra gente. E a gente tocava tudo. Principalmente o samba e o forró, que era a base muito forte do Parque União. Cada comunidade da Amarela tem características fortes que depois se juntaram num belo mosaico cultural do Complexo da Amarela. Então começa desde criança, mas aos 17 anos eu conheço um bloco de enredo no Parque União chamado Alegria do Parque. E era um enredo sobre Jorge Amado. Até hoje eu lembro parte, só um trechinho do samba, né? Que eu não vou cantar, mas vou falar Jorge Amado, grande criador de Gabriela, Cravo e Canela, Teresa Batista e Dona Flor. Bahia de todos os santos, berço do Nosso Senhor. Aí veio esse amor, né? Tanto pela obra de Jorge Amado, que já era antes, mas aumenta, como trabalhar. Eu queria colocar a mão naquela plástica. E foi assim que começou, uma alegria do parque, um adolescente, colando pedras e papéis nos carros alegóricos, nas fantasias. E a partir daí surge esse profissional que se apaixona e que não parou até hoje, mano. E aí você era adolescente, 17 anos, na Maré, e o que isso te ajudou no profissional do carnaval, né? Virando profissional depois? Na verdade, a criação do carnaval é coletiva. Nós temos os grandes mentores, né? Que parte da ideia, normalmente, de um enredo, de um carnavalesco. Hoje em dia nós temos a figura do enredista, jamais em evidência, né? E é uma construção coletiva. Na minha comunidade, a gente, muitas das vezes, precisava comer uma bisnaga, né? Dividir coletivamente para ter criançada. Quando tinha uma mortadela, era festa. Era pão com café, a gente abria um buraquinho, jogava café, para não ficar um pompom. Então, o próprio mutirão para bater lajes, as festas se ajudavam. Enfeitar para a quadrilha era coletivo. E essa coletividade que eu trago até hoje, né? Foi um grande fascínio para mim. Tanto dentro da comunidade, como atravessando a Brasil logo do outro lado, na escola Clotilde Guimarães, que eu fiz primeiro grau. Então era um ponto muito bacana de velhice de construir. Esse é o maior encantamento. Se duvido que eu sou do coletivo, cara, o coletivo faz a minha vida. Você falou que traz isso com você, mas você não vê isso mais hoje, né, nas ruas? Está muito complicado. A gente foi perdendo por uma série de questões. Eu falo muito, eu não vou adentrar dentro da política não, tá? Mas eu falo muito na política que a gente precisa voltar à base. Mas no Brasil a gente precisa voltar muito à base. Mas é uma política de apoio que você está falando. Exatamente. O que ocorre? Quando a gente volta à base, a gente percebe o todo. No próprio carnaval, né? Muitas das vezes, no passado, como não tinha muita tecnologia, a pesquisa de campo era fundamental para se desenvolver um enredo. Pode crer. Hoje a gente não precisa ir. A diferença é que quando a gente vai ao local, a gente descobre algo que não foi escrito. E que muitas das vezes está na memória. E outra coisa que você falou, o coletivo. Está todo mundo lá pesquisando. Então. Exatamente, exatamente. E vem toda essa beleza, né? E fui passando por diversas escolas, né, do Rio de Janeiro. E fui iniciado no candomblé de Angola, né? E eu vou falar rapidamente sobre isso, em São João de Meriti. Com o tempo, eu tinha uma indicação para trocar de águas, é que você sai de uma nação para outra. Eu fui de Angola para Quito para completar minhas obrigações em 7 anos. E por incrível que pareça, eu fui convidado num barracão de uma escola de samba, no Arranco do Jeito de Dentro. Sabe quem se tornou meu pai de santo? Um carnavalesco, Jorge Caribé. Olha o destino, né? Mesmo. É o meu sagrado e o meu profano se encontrando. Mas o meu profano é sagrado. Pô, legal, cara, isso aí. Legal. Então, a gente vai partindo, né? Fizemos vários trabalhos para cima da hora, Lins Imperial, Portela, Inocente de Belfor Roxo. Isso com ele, fora as outras que eu já tinha passado, Comunhão da Ilha Capixaba de Pilares e por aí vai. Faz grande. Mas para a gente chegar nesse assunto carnaval e finalizar, né, não finalizar, claro, pode falar horas comigo sobre isso, que é uma honra falar. Eu tenho muito isso do meu avô Lucas, né? Eu adoro contar histórias e histórias.
a importância de vir para Maricá. Na época eu trabalhava na base de fuzileiros. Isso que eu ia te perguntar, como é que você veio para aqui? Eu morei na favela, no complexo, a minha infância toda. Parte da minha adolescência eu morei no conjunto da PM, de Olaria, atrás do 16º Batalhão. E ali também era bom, né? Era perto do Cacique de Ramos da Imperatriz, fui campeão 2 vezes de samba. O jovem diz o município, muita gente não conhece meu lado compositor, vão conhecer agora. Pô, tá vendo? Isso é importante. Não. E chegando a Maricá, eu recebo um convite e falo assim, a gente está criando uma escola de samba, vai lá para você saber qual é. Eu falei, é mesmo? Cara, eu falo que nós somos aqueles que ajudaram o parto da União de Maricá. Eu nunca pensei que isso pudesse acontecer na minha vida, não mesmo. E vem essa União de Maricá que hoje, belamente, lindamente, com um grande enredo, um grande desfile, acessou o grupo especial, que é uma responsabilidade muito grande, tanto da nova diretoria, que realmente está fazendo um bom trabalho, parabenizar o presidente Matheus, para a nossa cidade. Porque quando a gente pega o que aconteceu com Nilópolis, a beija-flor de Nilópolis, hoje Nilópolis, que não, infelizmente não tem o potencial econômico que a cidade tem, que Maricá tem, para executar políticas públicas efetivas para a cultura. Mas se firmou no meio. Exatamente. Então a gente tem hoje uma grande ferramenta de verdadeiramente levar a gente para o mundo, tá, gente? Isso aqui claro. Não é balela, não é papo furado, não é fake news, não é nada disso. É fato. E a gente se alegra, né, cara? A gente se alegra em ver o que está acontecendo. E é um orgulho, né? Ó, deixa eu falar aqui, a gente tem muito assunto para falar aqui. Vamos falar assim, da União de Maricá. Estou aqui hoje com meu amigo Valdo e a gente vai fazer um comercialzinho rapidinho. Vou lá, quando voltar a gente vem. É isso. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, cara, dos nossos patrocinadores. Inclusive, para o pessoal saber que a gente está, dia 1º de abril, que não é mentira, a gente está fundando uma escola de música aqui em Maricá. E dos nossos patrocinadores, fazer uma pergunta para você. Se você não fosse carnavalesco, o que você gostaria de ser? Rapaz, confundem muito a questão carnavalesco só o profissional que desenvolve, né? Que é o grande mentor do que vai passar numa avenida. Carnavalesco são todos os profissionais do carnaval. Somos carnavalescos. Isso aí. É bom que se entenda isso, mas também já assinei enredos e fomos por essa área também. É fundamental que a gente saiba que se eu não fosse carnavalesco, eu seria um pouco do que eu já sou. Eu gosto do Valdo, que é brincante de poesia, né? Eu falo brincante porque a gente traz a cultura popular nisso. Eu ia te perguntar isso, sobre você ser ativista e o brigante de poesia. Eu até falo do Nivaldo, que tem aqui na cidade, mas você falou sobre brigante de poesia. Brincante. Brincantes são os fazedores e membros que participam dos nossos fogueiros. E eu achando que você estava brigando pela cultura de poesia. Perfeito. É por causa da cultura popular, dessa parte forte que veio do meu avô. Como eu falei, você lembra muito do meu avô Lucas. Meu avô Lucas. Eu vou falar dele a minha vida inteira. Sempre. É minha fonte de inspiração. E hoje, sem dúvida, também um grande amigo espiritual que me conduz nessa sedução. Né? Meu avô era um grande contador de história. Era um grande herveiro. Vamos lá saber se falar isso com ele. Mas parece mesmo. Legal. Só faltava ser mais careca aqui um pouquinho. Aí, tá quase. Calma, tô chegando lá, eu. E essa questão do ativismo aí que você fala? O ativismo, que eu sempre participei dos movimentos sociais. Hoje eu falo que eu participo dos movimentos socioculturais. Porque é através da arte e da cultura que faz esse Valdo cidadão e tantos outros amigos da favela, não só do Complexo da Maré, mas das periferias, né? do campo, aqueles que vivem muito à margem do que acontece dentro de uma sociedade. À margem porque a gente chegou à margem, sabe por quê, irmão? Porque a gente vem de profundezas, de profundidade. E tentaram tirar a gente do que era nosso, porque nós sabíamos onde estava o tesouro no fundo dessas águas. Mas a gente soube contemplar a margem, sobre respeitar a margem e sobre, através de arte e cultura, fazer a transformação sociocultural. O artivista ele vem dessa forma, né? A gente
fala muito de arte-terapia, que eu amo, tá? Mas eu também falo de arte como terapia. Porque a arte como terapia, ela é a grande ferramenta de saúde mental do Valdo que está aqui falando. Porque dentro da comunidade, muitas das vezes, que não tinha essa violência, mas já existia, e a principal violência era a nossa barriga que roncava nos anos 60 e 70. E é importante falar como muitas vezes nesse envolvimento e o mental, a gente esquecia que estava com fome. E a gente conseguiu sobreviver a tudo aquilo. É fundamental que a gente esteja sobre isso. E a grande função é essa. Quando me perguntam por que eu não abri uma casa, né, onde eu fui iniciado, a mamãe falava, você se prepara para isso. Foi porque eu pedi aos orixás, aos inquices e às entidades permissão para cuidar dos malucos como eu. Hoje a casa que eu moro se transformou num centro cultural, ligado à Araçatiba, a escola de samba, que eu estou presente, Grêmio Recreativo, escola de samba acadêmico da Araçatiba, porque tinha que ser assim, um compromisso meu com o que eu acredito. Quem não acredita, está tudo bem. Então é um fator de transformação que acontece, porque dentro de um terreiro, sabe, seja de um bando ou do candomblé, a cultura acontece a todo momento, porque o que a gente faz ali é cultura e também arte. Porque quem chega lá vai ver quantos artistas estão ali em diversas formas. É no canto, é na percussão, é no fazer a vestimenta, é no fazer a moda. É verdade. Rapaz, a gente tem assunto para muita coisa aqui. Deixa eu te falar, vamos tentar marcar um outro programa aqui? Porque o nosso tempo está estourando. Mas eu quero te entregar aqui um certificado também, cara, do programa que você vê aqui, ó. Certificado aqui nosso, um presente nosso. Mas eu só vou te pedir um tempinho para poder falar rapidamente. Claro. Da Araçatiba, não, sede no eu quero que você dê as considerações finais justamente falando isso aí. Pra pessoal. Vamos lá, gente. Vamos lá. Com muito orgulho, né? Pô. A Academia da Araçatiba foi fundada por uma mulher, Dona Neuza Rangel, que também é uma das fundadoras da Flor do Ibaçaí, presidida hoje por uma outra mulher, que é a Margarita. Ela correu o risco de enrolar a bandeira. Eu nunca trabalhei diretamente com o carnaval da cidade na cidade. A minha ligação na cidade foi a União de Maricá. E a gente pegou, trouxe pra gente. Hoje ela tem sede no AMP, porque ela nunca foi de Araçatiba mesmo não. A última sede, o último endereço era Itapeva. E ver essa visão, né? Veio aqui a figura da garça. Nós não tínhamos acesso, porque a família perdeu todas as imagens da Dona Neuza e tal. E ela se torna a nossa garça encantada. Hoje a gente recuperou, através da inteligência artificial, a imagem dela. E tudo começa a acontecer, tinha que ser em Noam, porque eu moro em Noam, que é da pedra de Noam, que a gente fala que é a nossa pedra encantada, que eu tenho as minhas pedras sagradas, o Otá, que vem de África, e a Ita, que vem do cocar que meu avô passou para mim. Então é um grande trabalho, é um centro cultural chamado Ebeodara, comunidade feliz, alegre, potente, realizadora. Vamos trazer agora, para junho, um boi, que é o boi junino, alma feminina, contra o machismo, a misoginia. E é isso. É uma história linda. Paguem para ver. Perfeito. E vamos fazer as considerações finais do telefone que o pessoal pode te achar lá, do Instituto. Lá da casa, né? O Espaço Cultural ele fica no Bosque Fundo, na rua 791, distrito de Inoã. Inoã. Distrito já tão discriminado por décadas nessa cidade, ou secularmente, né? Telefone para contato, 21 987 18 2393, 21 987 2393. Perfeitamente. Hoje conversei com meu amigo Valdo Lima, grande carnavalesco da cidade aqui de Maricá. E é isso aí, meu amigo. Muito obrigado. Honra da gente ter recebido você aqui. E vamos ver se a gente marca um outro convite desse aí. Valeu, gente. Axé. Valeu. Até. Até.